aproveito a falar de hidratação e jogo aqui uma pergunta que, cara, ultimamente todo mundo está competindo em clima atípico. Então, aquecimento global vem aí, dessola. A gente treina numa época do ano, compete em outra, às vezes passa o ciclo inteiro, o processo inteiro. E aqui a gente tem treinador, fisiologista e atleta. Então, joga uma pergunta para os três e cada um vai responder o seu ponto de vista, como é. Recentemente tivemos uma competição aqui em Santa Catarina, 37 graus, sensação térmica, acho que até um pouco mais. E daí, Homero, como trabalhar o atleta para ele entender que o pace dele do frio não pode ser o mesmo pace no calor? André, o que acontece com o corpo durante esse superaquecimento? O que acontece com o coração? Por que a frequência sobe, né? E Alana, como é ter todas essas informações e como que você é a pessoa que vai fazer a tomar a decisão na hora. Tem que acontecer. Como que o atleta pensa na hora? Então joga a pergunta aí. Homero, como que você prepara os seus atletas? Mentalmente, como que se explica? Faz cálculo? Acho que o André até poderia comentar algo da parte fisiológica para a gente entender como a gente vai poder fazer. Boa, depois. Começamos com o André, então. Fisiologicamente, André. É simples, coisas simples para te não, né? Mas basicamente o que acontece é a tentativa de termorregulação, né? Então, a partir do momento que você tem uma temperatura elevada, o corpo vai tentar se estabelecer e se organizar enquanto o esforço acontece para manter a temperatura corporal adequada para que trabalhe-se de uma forma mais normal possível, né? O grande problema da alta temperatura é quando ela vem acompanhada de alguns outros fatores que comprometem aí a performance, né? Então, primeiro a gente estava comentando um pouco antes de iniciar o podcast, que é a questão da umidade do ar, né? Então, essa dificuldade para que a pessoa entre em sudorese e que possa eliminar de fato o líquido retido no organismo. Então, é o primeiro ponto. O segundo, que a gente vê com mais frequência em função da tentativa de superação, que é a desidratação, porque daí o corpo vai fazer o quê? Ele vai tentar manter a temperatura corporal, principalmente utilizando os líquidos como uma fonte de arrefecimento, né? E aí o que vai acontecer? Na ausência da água, que muitas vezes as pessoas acabam, como ela falou muito bem, né? Toma gel de carboidrato, não toma água, o corpo vai aquecendo, vai entrando em colapso, e ele começa a eliminar o líquido tentando manter a temperatura corporal, começa a faltar líquido para manutenção. Então o plasma sanguíneo começa a se alterar, a concentração de sódio no organismo começa a diminuir, e aí ele começa a ter uma circunstância ali de entrar em colapso de fato. O terceiro ponto é quando acontece o processo inverso, quando os atletas começam a tomar muita água. Porque daí o que você tem? Não, vou me hidratar porque qual que é a grande fala, né? Tá aquecido, ambiente, né, extremamente aquecido, vamos hidratar para manter a temperatura corporal, para a frequência não subir, porque ele vai tentar dar um jeito de se organizar o corpo. E aí o que acontece? As pessoas acabam tomando muita água enquanto estão produzindo esforço. Só que enquanto você está produzindo esforço, está tendo a sudorese, está liberando sais. Essa liberação de sais em excesso pelo organismo vai pedir com que você, vamos dizer, reequilibre essa conta. Por isso que é tão importante em grandes corridas como as que ela faz, ou em situações de extrema temperatura, que os atletas, além da hidratação feita com água de fato, para conseguir diluir gel de carboidrato e tudo mais, para que eles possam também estar municiados de eletrólitos, né? Cápsula de sal diluída na garrafa de água ou apenas ingeri-la. As próprias garrafas com os produtos prontos já, alguns compram em sachês e diluem e assim por diante. Porque o que vai acontecer? O corpo vai entender que na ausência de sais, né, que ele precisa reter mais o líquido ainda, porque ele não consegue, ele não pode diluir mais. Ele não tem mais o que diluir. Então ele vai fazer um processo de retenção. Por isso que é muito comum, o pessoal confunde até quando o sujeito termina a prova, muitas vezes o cara entra em colapso logo após a prova, todo mundo acha que é desidratação. E às vezes é hiponatremia. É muito parecido visualmente às circunstâncias. Mas a partir do momento que você interpreta, né, e aí a junta médica, geralmente nas provas, faz isso de uma forma muito espetacular. Inclusive no Iron eu acompanhei a tenda médica, os caras são sensacionais nesse ponto. A partir do momento que chega, a identificação do estado do indivíduo é a parte mais importante, né? Então, para evitar esse tipo de circunstância, não só o hidratar, né, em situações extremas, mas também a parte dos eletrólitos, que é fundamental, né? E
não tem como não deixar de pôr o peso na decisão do atleta durante a prova. Né? O atleta decidir o ritmo que ele vai correr aquela prova. Né? No Iron, que a gente estava comentando um pouco antes também, né? Os atletas na situação de chuva e calor, né? Correndo o risco ali de chover muito e logo em seguida abrir, ficar aquele mormaço muito quente, muito abafado. Né? A recomendação que a literatura traz é geralmente entre 5% e 10% de redução no pace da corrida ou no ritmo da velocidade do ciclismo. Né? De uma forma generalizada. Né? Daí, o treinador que já está acostumado a ver o seu atleta sendo exposto a essa circunstância sabe o quanto ele precisa tirar o pé do atleta nesse processo também. Né? Mas, basicamente, a busca do atleta tem que ser essa. Porque o corpo vai entrar em colapso. Né? E o que a literatura fala também, né? Para o atleta no dia a dia tentar identificar isso, é uma redução de até 2% no peso corporal. É o aceitável, né, para uma situação de treino, né, para ele ver o quanto ele precisa realmente melhorar a hidratação. Então, pesa-se antes, como ela muito bem falou, os nutricionistas acompanham isso direto com os atletas também. Então, pesa-se antes de um treino, pesa-se após o treino, é a forma mais simples, né, que todo mundo consegue fazer, né, de monitorar ali o quanto se gasta, o quanto se perde, na verdade, né, de líquido durante os testes, durante os treinos, e automaticamente você consegue projetar isso para a prova e fazer um ajuste ali junto com a parte da nutrição. Daí, como eu falei, no treino, o treinador consegue identificar muito bem isso também. Redução de pace em tempo comum, qual que é o tempo habitual dele de fazer um treino natural, simples ali. Às vezes ele reduz por causa do calor, então o treinador já vai começando a ler. Eu diria até que muitas vezes, a gente fala muito da parte do fisiologista também, mas o fisiologista também não trabalha sem informação do treinador. Né? O treinador que não traz informação por parte da fisiologia, a gente não consegue trabalhar com muita coisa. Né? Então é bem importante o papel do treinador, porque é ele que acompanha no dia a dia, né? Tá ali Agora, todo Mero, dia. Com toda essa base aí, como que você trabalha o atleta? Lógico, você sabendo tudo isso, mas como que você faz com que ele se perceba, ele entenda e ele saiba tomar a decisão na hora certa? Porque essa adaptação ao clima, digamos, adverso, ela também tem muito do psique de cada um, né? Você entender aquela situação. Se você começa a ter uma preocupação exagerada com o clima, já antevendo um problema, possivelmente você vai ter um problema maior do que você poderia ter se você estivesse mais tranquilo e sendo racional. Né? Então, esse é um ponto. Nós aqui que vivemos na região sul, né, estamos aí com um período de bastante calor, mas aqui os meus garotos que fazem circuito mundial, a gente tem um problema sério. Né? A gente vai começar a entrar no inverno daqui a pouco, outono e inverno, e as provas realmente começam a pipocar na Europa e na América do Norte. E nós vamos competir lá. E nós perdemos toda a nossa adaptação durante os meses aí de abril, maio, e começamos a trabalhar num clima bastante, digamos, termoneutro, bastante favorável. Fazemos performances incríveis. Todo mundo tá voando. Tá voando, veio com uma base boa. O calor, né? O calor como altitude é um fator de potencialização do consumo máximo de oxigênio, da melhoria dos limiares, quando se treina nessas condições. Quando esfria, você está voando. Só que chega lá na prova, esse voo não se realiza. Porque a prova é numa situação México, né? 36 graus, 37 graus. A World Triathlon, assim como outras entidades, tem ali um fator, né? Que é verificada, por exemplo, a temperatura da água do mar, a temperatura do ar, e faz um cálculo para verificar se a prova pode sair ou não. Muitas provas são largadas, são autorizadas, digamos assim, naquela desconfiança de que aquele cálculo não estava correto, não. Que era para cancelar aquilo ali mesmo, entende? Que não era uma situação de permitir-se que o atleta fizesse uma performance naquelas condições. Mas a gente sabe que tem muito mais coisa em volta do que a vida só das pessoas, né? Que devia ser o mais importante, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, assim, a gente tem esses problemas aqui. A gente faz alguns cálculos, como falou o André, 5%, 10%. O Jack Daniels lá tem aquele aplicativo, o VDOT lá, que ele tem lá a temperatura... Eu gostei desse aplicativo, ele não é do whisky, né? Não é do whisky. Não é. Não é do whisky, eu mostrei pro Ramon esses dias. Ele é ótimo para você colocar ali e falar assim, olha, tua expectativa de corrida, você corre para 15,0 5 mil, beleza? Tua expectativa de corrida para 36 graus de sensação térmica é 15,45. Se satisfaz com 15,45. Ah, mas o cara conseguiu correr para 15,0. Ele ia correr para 14,30. Ele correu só para 15,0. Não fique pensando que foi você só que teve problema. Todo mundo teve problema. Mas algumas pessoas têm uma adaptação melhor que outras.
alguns indivíduos têm uma, né, me corrija se eu estiver falando bobagem, André, uma quantidade de glândulas sudoríparas por centímetro quadrado maior que outros. E isso favorece o resfriamento do corpo. Exato. Né? Ele bota bastante água para dentro, ele bota bastante água para fora, mantém uma temperatura corporal relativamente estável dentro de uma variação que a performance não se deteriora tanto, e tem uma performance melhor que o outro que não tem essa capacidade. Né? Então, a gente tem que pensar nesse indivíduo como um indivíduo que vai ter uma dificuldade maior ou menor. O que a gente pode fazer? Recomendar hidratação. Acho que a coisa que eu mais escrevi nessas últimas semanas foi hidratar muito bem, hidratar muito bem, hidratar muito bem. Bipa sem intercede. Eu não uso copia e cola no treino, eu faço sempre ele escrito manualmente. O hidratar muito bem está me cansando já de fazer. As teclas, né, já estão até apagadas ali de tanto usar. E tem uma alternativa, né, que a gente pode usar, que a gente não usa tanto quanto deveria. A gente pode usar quando vai competir saindo do frio para o ambiente quente, é fazer a sauna, né, pós-treino, para que a gente possa minimizar, né, a percepção de calor quando se deslocar para um ambiente mais quente. Mas é isso, a gente faz o cálculo, eu uso o aplicativo do Jack Daniels como ilustrador. Ele é uma ilustração. Jack Daniels, não conheço o É aplicativo. uma ilustração. É uma ilustração, mas ela funciona muito bem para a gente ter essa ideia do quanto você vai ter de perda de performance, seja pela altitude, seja pela temperatura, seja por uma combinação dos dois. Explica, né, para o indivíduo que ele vai ter isso aí, e ele tem que entender que, ok, beleza, vai ser assim mesmo. Aí cruza os dedos e fica esperando o resultado final. Mas é isso. Alana, agora como que é a visão do atleta? Ó? Recebe essas informações e na hora, como que é competir num clima totalmente hostil, passando muito calor, você ainda está no meio do mato, que a umidade às vezes é muito mais elevada, abafado, não bate vento às vezes, né? Tem seus prós e contras, né? O calor versus o frio na montanha, né? O frio da montanha também é uma coisa muito complicada, porque a gente tem que ter um vestuário, né, adequado, mas você vai pensar, uma roupa térmica com uma anorak impermeável, né? O vento não vai ventilar, então você vai estar suando ali, você vai estar correndo dentro de uma sauna, né? Dentro de uma temperatura totalmente extrema. Então, também tem as suas complicações o frio, né? Dentro da montanha, acho que, para mim, é um pouco pior do que o calor. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando sobre hidratação, que eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Sobre a temperatura da água que a gente está ingerindo. Afeta ou não o nosso corpo? Porque comecei a perceber que depois que instalaram no parque onde eu treino uns bebedouros de água gelada, eu entro o treino intervalado, vou lá, tomo um gole de água gelada no motor fervendo, né? Dá aquele choque térmico. E depois que eu termino o treino, eu comecei a sentir várias fisgadas. E não é uma cãibra, eu comecei a sentir esse processo, né, de fisgar. Às vezes estou indo tomar banho, começa a dar umas câimbras na barriga, no pescoço, dependendo de como mexe. E me falaram que tem a ver com a temperatura da água. E daí eu fiz um teste, parei de tomar água gelada, voltei só porque eu costumava, aquela água já quente, né, do bolso. E parei, nunca mais tive, né? Então está associado, né, a temperatura da água que a gente está ingerindo com o choque térmico do corpo. Cada sujeito responde de uma forma, né? O que normalmente se orienta em relação à água ser mais, vamos dizer no popular, né, mais gelada, é que a gente possa intercalar, né? Tomar o corpo extremamente aquecido, você tomar uma água extremamente gelada, ele vai responder de alguma forma. Então pode ser que teu corpo esteja respondendo desta forma em função da adaptação, né? Em função da adaptação, a gente fala não ao treino, como a gente está acostumado, mas assim, em resposta à água mais gelada que você está tomando. Então tem muita gente que aproveita o calor, né? No intervalado, vai lá, pega a garrafa, na garrafa térmica, isolada, bonitinha, manda aquele golaço de água gelada para dentro, né? Já dizia os mais antigos, minha avó já falava, meus avós já me falavam várias vezes, essa água gelada na garganta quente não vai dar muito certo, né? E realmente isso é um risco que se tem, né? A explicação direta para isso é isso, é uma adaptação que teu corpo pode estar tendo. As fisgadas podem ser muito mais pela questão do choque térmico da água mesmo, do que propriamente por algo muito específico em relação falta de eletrólito, por exemplo. Né? Por um treino específico não teria muita relação com isso. É muito mais pela adaptação em relação à temperatura da água propriamente dito do que a ausência de eletrólito ou alguma coisa nesse sentido. Até porque, dependendo de como é o bebedouro, às vezes você tem mais eletrólito na água do bebedouro, na água da torneira que a gente tomava. Como eu estava falando na época de bicicleta, de criança, antigamente se tomava muito mais água na torneira, né, do que hoje. Então a água
continha muito mais, né, sais do que hoje é que a gente costuma tomar, né? A Bom, filtrada eu hoje que a sigo gente ainda toma. tomando água da torneira. Minha esposa briga comigo, mas é a água da geladeira, é água da torneira. Torneiral. Exatamente. Lá em casa também. Só não toma mais água da bica lá, que agora tá contaminada. Ali o IAT já disse, não tomem água da bica que tá contaminado. Que antes eu tomava até da bica, né? Agora é Mas, da ó, torneira. Mas me diz uma coisa, quando você está fazendo a sua prova e tem sede, vê aquela água bonita Não, o descendo. gelinho, É ali, né? tá? Não, não, na prova, por exemplo, tem os pH cheios de gelo, né? Tudo que você quer, assim, num calor que tá no meio, né? Às vezes daquele bafo que sobe da floresta, você quer pôr um gelo na nuca, um gelo na cara.